Vejam bem, não é que não exista mais tempo fictício aqui na Previdência no país. Na verdade, existem ainda vários casos. Eu vou citar aqui todos. Todos não, mas alguns, os mais usuais. São fictícios ainda. O problema é que se criar ele a partir de uma interpretação é um pouco rarefeito, é um pouco temerário. Porque aí você dá brecha para outras interpretações começarem a criar tempos fictícios. E esse argumento do INSS também concordo, porque você tem que dar um certo rigor para esse tipo de tratamento de flexibilização. As hipóteses aqui que nós conseguimos extrair a priori, e é bom que você tome nota disso, porque existem algumas hipóteses de tempo fictício, sim, no país, mas são excepcionais e estão previstas em lei. A primeira dela, artigo 217, tem artigo 217 aqui, é, essa redação aqui, acho que é da IN 128. Até de 13, até a emenda constitucional, né? 13/11, podem ser contados como tempo de contribuição. O tempo de serviço militar obrigatório, voluntário e alternativo, que são certificados na lei. Esse tempo aqui não tinha previsão, mas a Constituição passou a tratar disso. A jurisprudência aceita como tempo isso aqui. Então não vou focar nele, eu vou focar nos de baixo, que são mais evidentes. O período de recebimento de benefício por incapacidade acidentária, ainda que não tenha havido retorno à atividade. Vejam, porque hoje aqui o decreto fez uma alteração sobre isso. Então, hoje, na verdade, se internalizou isso. Essa previsão de benefício por incapacidade intercalado conta como tempo de contribuição. Não vou entrar nesse mérito aqui, porque tem um período que se considera o acidentário sem ser intercalado, e depois hoje se exige ele intercalado a partir de 1º de julho de 2020. Só que isso aqui é um tempo fictício. O cidadão não trabalhou, ficou recebendo por, por incapacidade um tempo e voltou ao trabalho. É mais ou menos esse o raciocínio. E não teve trabalho e é um tempo fictício que é válido para tempo de contribuição. E vamos por debaixo, o tempo majorado decorrente de conversão de atividades especiais. Acontece até hoje, né? O cidadão trabalha lá e multiplica por 1,4, por exemplo, para casos leves, né? Casos leves, que é a maioria, 99% dos casos de tempos, atividades especiais, que a gente tem atividades especiais, leve, moderada e grave. E outras hipóteses também que não estão nesse artigo especificamente, mas eu extraí aqui de todo o contexto, que é o tempo rural. É um tempo fictício, já que a natureza dele é um trabalho um tanto quanto rudimentar e subsidiário, né? De subsistência, desculpa, de subsistência. Então ele trabalha em casa, prova com documentos rarefeitos, às vezes uma única registro de que ele tem uma propriedade no INCRA, uma propriedade rural, já valida a autodeclaração, já serve como aposentadoria. Então não deixa de ser um tempo fictício. E o outro foi inovado aqui pela Constituição, que é a complementação de tempo de contribuição. O tempo de contribuição passou a ser conferido por mês e não mais por dia. Então ele previu essa possibilidade de complementação. O cidadão trabalhou 5 dias e recebeu, proporcional a 5 dias, R$ 400. Na verdade, ele foi contratado dia 25 do mês, dia 26 do mês. 26 de, sei lá, vamos botar um mês aqui, março. Março é 31, né? Então é 27. 27 de março. O cidadão aqui vai trabalhar 27, 28, 29, 30, 31. 5 dias. 5 dias, ele vai ganhar aqui R$ 400. No outro mês, ele vai ganhar proporcional 5 vezes 6, R$ 2.400. Então, aqui nesse mês, vai estar abaixo do mínimo, né? Vai estar abaixo do mínimo, R$ 400. Ele vai poder complementar isso aqui, e essa complementação é como se ele tivesse trabalhado os outros 25 dias aqui antes, né? Mês de março todo. E isso não deixa de ser um tempo fictício, tá? E o principal foco de embate foi esse argumento aqui da a favor e contra. O- Existe uma previsão da lei na CLT
que confere direito de contagem, ou melhor, ela trata desse aviso prévio e diz que vale para para todo o período de tempo de serviço. E aí a discussão é saber se esse tempo de serviço dito é com a contagem para fins trabalhistas ou para tudo. E o INSS também refutou, dizendo que esse argumento, essa previsão legal, e com bastante lucidez, é para fins trabalhistas. A gente sabe que o trabalhista tem uma ligação com o previdenciário, mas existem, são autônomos e segregados. Não é à toa que a Justiça Trabalhista decide coisas, homologa acordos e não tem efeitos previdenciários. A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso. A falta do aviso prévio não deu, é indenizado, garantindo sempre a integração desse período no seu tempo de serviço. O que foi o argumento do INSS? Esse tempo de serviço dito aqui é para calcular, por exemplo, trabalhou 1 ano e 9 meses. Esse mês a mais, você soma mais um mês para ser 1 ano e 10 meses, para fins de cálculo trabalhista de rescisão. E não para fins previdenciários ou tributários. Tributários que se diga, a gente já superou essa discussão, porque já lá no tema 478 já vimos que não tem essa incidência, porque não teve efetiva atividade. Da mesma forma, para fins previdenciários, a autarquia argumentou que essa previsão tem finalidade exclusivamente trabalhista para fins de contagem de base de cálculo de verbas rescisórias e não para fins previdenciários e tributários. Considera ainda que o termo tempo de serviço foi substituído por tempo de contribuição justamente para garantir uma relação direta entre o processo contributivo e a prestação. Embora esse argumento aqui mais de baixo seja um pouco rarefeito, ele tem que ter uma certa pertinência. E o argumento a favor da manutenção, da inserção disso, a base toda foi essa, que era o voto inicial, o voto do relator que foi reformado, foi esse artigo que prevê essa inserção que nós acabamos de ler, a falta do aviso prévio dá direito a pagar o valor correspondente e para todos os efeitos de tempo de serviço. A jurisprudência entendia que seria uma situação excepcional que não violaria a contagem de tempo fictício e que a extensão interpretativa da CLT era para todos os efeitos, inclusive previdenciários, para fins de aposentadoria. Mas não foi esse o raciocínio que ficou. Foi então entendido que é possível, não é possível, o cômputo do aviso prévio indenizado como tempo de serviço para fins de aposentadoria, para fins previdenciários, justamente porque essa limitação, essa natureza indenizatória não pode desembocar na finalidade fictícia do benefício, tá bom? Ficamos por aqui por mais uma aula do Atualiza Prev. Um forte abraço e até a próxima.